Pronto. Então é só entrar novamente, quem saiu. Então, mais uma vez, boa tarde. Vamos aqui iniciar as discussões da nossa disciplina de Direito da Saúde. O nome é Políticas Públicas de Saúde. Eu queria até saber aqui se tem algum aluno de outro curso que não seja do curso de Direito, só para ter noção. Porque quando eu dei essa disciplina em outro semestre, tinha aluno da enfermagem, tinha aluno do curso de farmácia, tinha aluno do curso de gestão de políticas públicas. Eu não sei se aqui estão só presentes alunos do curso de Direito, mas enfim. A disciplina, como eu estou falando, como eu estava falando para vocês, ela é muito rica porque o direito da saúde tem cada vez mais sido estudado, ainda é um tema ainda com pouquíssimo estudo. Nós não temos, pelo menos eu não tive conhecimento, né? Nenhum livro-texto de direito da saúde. Eu estou aqui produzindo um manual, tá? Um manual que possa ser, assim, que possa ser estudado por pessoas de diversos cursos, porque o que eu tenho visto é muito, o livro específico de um tema, judicialização da saúde. Temos vários livros com esse conteúdo, né? E os livros, tem livros que falam de saúde, mas eles não abordam a questão privada, não abordam a questão pública, não sistematizam, que eu acho que é o mais importante que você está montando um manual, um curso, é sistematizar a matéria, ó. Existem os campos, por que que deve ser uma disciplina autônoma, como é que você estuda o direito à saúde, quais são os principais princípios, quais são as normas básicas, essa questão que todo mundo precisa compreender. Quando você vai pegar um livro de direito administrativo, do trabalho, penal, etc. Eu nunca vi ninguém sistematizar isso, tá? Então, eu estou fazendo, na verdade, eu coloquei essa disciplina, eu já estava com minha carga horária cheia, eu fiz questão de colocar essa disciplina para me forçar a escrever o manual, né? Que com isso eu tenho que preparar as aulas, eu vou necessariamente fazendo isso. Eu já estava com carga horária completa, nem precisaria optar turmas, não, esse semestre eu vou colocar como meu objetivo que na universidade produzir o livro dessa disciplina que eu tanto gosto. Gosto muito de direito à saúde. Eu tenho formação em direito constitucional, foi o meu mestrado e doutorado lá na Unifor, e quando eu entrei na UFC, eu comecei a lecionar direito administrativo, desde o início na FEAC, né? Para o pessoal da administração, contabilidade, mas lá eu leciono no nível de profundidade como se fosse o direito administrativo para vocês, o 1 e o 2. Eu já tive a oportunidade de dar direito administrativo 1 no semestre, que a professora Lígia se afastou, e, enfim, no mesmo nível que eu dou para os alunos do direito, eu leciono lá para o pessoal da contabilidade, etc. Só tiro algumas questões de processo, porque eu sei que não vale a pena aprofundar, mas o resultado tá sendo bem satisfatório desses anos. E aí, o direito administrativo, ele ajuda muito o direito da saúde, tá? Sobretudo quando a gente fala em saúde pública, né? Que é o foco maior da disciplina. É muito mais o SUS e suas características. Não que a gente não venha a falar de plano de saúde. Vamos sim abordar a temática aqui com vocês, tá bom? Mas aí quando você quer estudar mais a parte privada, aí você vai para o direito consumidor, direito civil e pega a legislação específica de plano de saúde. Você vê a lógica disso. Então, mas aqui na disciplina o foco maior é direito público. Então, o direito público ele tem a base no direito constitucional e no direito administrativo. Quem quer saber bem direito da saúde tem que dominar bem direito administrativo, porque a gente vai falar muito de ato administrativo. Então, se eu estou querendo discutir a questão de uma política pública do SUS, tá certo? A gente tem que verificar o quê? Competência, se o agente tinha competência para fazer isso, finalidade, forma, motivo, objeto, se vai ser anulado, quais são os efeitos da anulação. Então, tudo isso é direito administrativo, né? Então, assim, o direito tem muito dessa base. E o administrativo, eu acho, por estar estudando ele há 9 anos aqui na Faculdade de Direito, eu também me sinto prestigiado, tá bom? Então, vamos lá. Coloquei só aqui uma... Isso aqui é
o conteúdo programático da disciplina, que não fui eu que fiz. Na verdade, essa disciplina foi criada em 2000 e, sei lá, 2006, não, 2016. E ela foi criada, eu fui o primeiro professor a lecionar ela. Quando eu comecei a lecionar a disciplina, eu já iniciei aulas lá no programa de pós-graduação em saúde coletiva. Eu fiz a seleção para o doutorado, né? Aí o diretor lá, professor, você não precisa fazer doutorado aqui, não. Você é sempre bem-vindo, você já tem doutorado e tal. Eu vou, enfim, você quer mesmo? Não, tudo bem. Posso assistir as aulas? Pode e tal. Aí ele me convidou e eu passei a assistir, fiz algumas cadeiras e sempre fui chamado a participar de eventos e tal. E aí eu fui compreender muito mais o SUS. Por isso que eu tenho visto que quem estuda direito da saúde comete alguns equívocos, né? Porque o melhor seria se fossem profissionais da saúde que depois fazem direito para ensinar para vocês. Isso seria o ideal. E não profissionais do direito que querem estudar saúde e aí pegam aí o livro de direito, pegam a jurisprudência e vão pegando alguma coisa assim. É bem complicado, é muito mais difícil. Você tem que compreender o SUS, você tem que se imiscuir com epidemiologia em saúde, você tem que saber o que são tecnologias em saúde. Eu fiz vários cursos para a partir daí tentar me inteirar um pouco mais desse mundo que tão extenso é. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que ele é complexo, né? Mas pelo menos com a base que eu tive, eu consegui sistematizar a matéria. Ah, tá aqui, eu sei que quando houver um problema, eu sei pelo menos começar a ir atrás de resolvê-lo, né? E eu tenho visto que as pessoas ficam meio cegas quando vão falar de direito da saúde. Elas querem ir muito para a Constituição, muito para a Constituição. O ponto de partida delas é a Constituição, e eu acho que o negócio é bem diferente daí, tá? Bem diferente. E vamos ver o porquê durante aqui a disciplina, tá? Então, o que nós vamos estudar? Bem, vou falar um pouco de política e direito, tá certo? Porque direito à saúde é um direito que envolve muito a atividade política. A gente está passando agora por uma pandemia e vendo o quão politizado está sendo a questão, né? Ideologia religiosa de uns que não querem submeter a tratamentos, que querem impor a outros um tipo de medicamento A ou B. Então a gente vai demonstrar aqui, vai pelo menos chamar a atenção para vocês que discutir saúde é também discutir política, tá? Saber, o Conselho Federal de Medicina, né? Se vocês forem verificar, tem toda uma estrutura partidária, política, tem os seus membros apoiam A, apoiam B, então é bom que vocês saibam também um pouco desses bastidores, para terem noção de que assim, não é ciência, não é a ciência pura, tá bom? O ideal é que fosse ciência pura. É a mesma coisa das pessoas que são de fora e pensam que o direito é ciência pura, tá? É só a gente pegar a lei, interpretar a lei e pronto, como se não tivesse a política por trás disso, tá? Então, na medicina, em qualquer lugar que a gente vai ter a política por trás para que a gente chegue a um sentido, talvez, até para lidar com números, né? Na matemática tem política, então, quanto mais na medicina, tá? Então, vamos discutir essas questões aqui com vocês. Nada muito aprofundado, nada bem leve e tratando desses assuntos. Depois, vamos falar um pouco, aliás, essa questão de política e direito, eu nem sei se eu vou tratar em tópico específico, eu acho que eu já vou iniciar falando da história da saúde pública no Brasil, né? Também. E aí é muito importante, o histórico da saúde ele é bem complexo. Eu tenho uma amiga minha que ela fez doutorado em história e ela estudou a tese dela de doutorado foi só sobre a história de um medicamento no Brasil. Então, você fazer uma tese de doutorado em história só sobre a história de um medicamento, imagine quão complexa é a história da saúde no Brasil, e ela é mesmo. E o melhor livro que eu tenho sobre história da saúde no Brasil é esse aqui, é um livrinho pequeno,
É um livrinho bem curto, mas ele é bem interessante. História da Saúde Pública no Brasil, do Cláudio Bertoli Filho. Né? Esse livro eu achei lá na Cultura, são 72 páginas. Isso é bom, né? Eu ainda tô em processo de adaptação das novas tecnologias, porque eu tinha o hábito de ir para a livraria, de descobrir por acaso um livro, né? De sempre viajar. O meu programa preferido é ir para uma biblioteca, tá? Sempre eu vou para uma biblioteca, para onde eu vou para a biblioteca da parte jurídica, filosofia e sociologia, vou para a biblioteca e tiro cópia de livro e vejo livros e tal. Sempre tive esse hábito, né? Mas agora com a tecnologia, as livrarias não são tão boas assim. Enfim, a gente começa a procurar mais livros. Fica até mais fácil, né? O acesso é muito mais amplo pela internet. Não posso deixar de considerar. Mas, assim, é diferente você pegar o livro e ler e folhear. Ainda estou em processo de adaptação, mas vou me adaptar. Até porque quando eu comecei a ver o processo digital, eu também tinha um certo preconceito com o processo digital. E hoje, eu, por exemplo, enfim, se eu pegasse um processo físico, certamente eu iria manuseá-lo com interesse, mas eu vejo como é mais simples você achar certas peças com o processo digital, quando ele é corretamente digitalizado. É bom achar a sentença, achar um subestabelecimento, já tem um nome, né? Então fica melhor a depender do sistema. Eu não conheço muitos sistemas da justiça, mas os que eu conheço eu vejo que são bons. Então, vamos falar de histórico da saúde pública. Esse histórico é bem complexo, inclusive hoje eu vou tocar até um pouco nesse assunto. Eu vou dar uma palestra. Está tendo congressos, primeiro Congresso Cearense de Direito Administrativo, né? Está sendo feito em parceria com a ESA da OAB, e hoje tem uma palestra 8 e 10, eu acho que eu vou falar com mais dois professores sobre o direito público, o direito subjetivo à vacinação. E é aberto, eu vou depois colocar no grupo para vocês o link para quem quiser participar, tá? Então vou falar um pouquinho do histórico e contextualizar um pouco essa questão da vacinação para chegar e dizer a minha conclusão, minha opinião, se a vacina é ou não um direito subjetivo. Então, depois a gente vai para a Constituição Federal e vai falar os principais dispositivos que abordam saúde, são inúmeros, tá? A gente sabe, de início, o artigo 6º, né, que coloca a saúde como direito social, e o artigo 196, que é um dispositivo clássico, fala saúde é o direito de todos, etc. Mas a gente tem uma vasta quantidade de normas que abordam isso, desde a parte de direito financeiro, desde a parte de competência para legislar sobre saúde, desde a parte, enfim, das diretrizes do SUS em relação aos estados e municípios, ou seja, o federalismo de saúde. Aqui vocês vão quebrar mais um paradigma, né, em relação ao federalismo, porque a gente enxergava, pelo menos eu quando fiz direito, eu enxergava muito federalismo, ó, repartição do poder. A União, ninguém se mexe na União. O Estado, ninguém se mexe nas coisas do Estado. E o município, cada um tem sua autonomia. E eu fui ver que na questão do SUS, né, tudo muito interligado. O SUS é muito misturado, tá certo? E assim, a legislação é bem complexa. Para você entender a questão farmacológica, ela é super complexa. E aí a jurisprudência, infelizmente, né, capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal, coloca tipo aquela questão da responsabilidade solidária, né, dos entes quando envolve uma questão de saúde pública. Isso é completamente contrário à legislação de saúde, né? Coisa que é como se fosse assim, uma preguiça de compreender a rica legislação de saúde, e aí joga, não, todo mundo é responsável. Se quiser, depois a União entra com ação se contra o Estado, se aquele farmaco deveria ser fornecido para o Estado entra com a União, se a pessoa entrou com. Que é traz até se até contrária à ideia de eficiência, né, do serviço público, tá bom?
é eficiência. Você não pode depois jogar para o Poder Judiciário para depois decidir, movimentar as procuradorias, movimentar os órgãos de saúde, vai gerar prescrição, vai gerar perda de dinheiro e pode até trazer um desequilíbrio se uma ação for demandada em face do município, o juiz de um medicamento que é a priori de responsabilidade da União e o juiz mandar o município pagar, como é, por exemplo, o caso de medicamentos experimentais, tá? A pessoa entra com ação contra o medicamento experimental contra o município e o juiz dá e é caríssimo e tal. Isso aí é competência da União, tá certo? Mas aí até que o município entre com ação para conseguir isso, pode até quebrar o município, se for um município pequeno. Tem decisões aí que determinam uma, um ônus muito grande ao município de medicamentos que custam, sei lá, 3 4 milhões por mês, né? Então, 3 4 milhões por mês só da saúde, você estabiliza completamente o orçamento da saúde de um pequeno município. Então, assim, juiz que não tem, um magistrado que não tem essa sensibilidade, né? Ele pode trazer um grande problema. Ainda bem que a gente está vendo uma mudança na na, no julgamento de casos que envolvem direito à saúde. A gente vai ver aqui que até o CNJ já editou resolução determinando que nos cursos de formação, na matéria de concurso público, tem que ter direito à saúde, vinculado ao direito administrativo, né? Na formação também tem que ter uma carga horária, ou seja, no Conselho Nacional do Ministério Público também tem essa obrigatoriedade. Então, a nova geração de magistrados já não está, assim, cometendo equívocos, ou grandes equívocos. Isso é muito bom. Eu uma vez participei de uma palestra com a magistrada que era chefe do NATS, né, que é aquele núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário em saúde, NATJUS, e ela falou que da primeira decisão dela enquanto magistrada, a única coisa que aproveitava era o nome dela e a data. O resto estava tudo errado. Toda a fundamentação estava errada. Ela demorou muito para aprender a legislação de saúde. Era aquela coisa bem básica, né? O fulano de tal entra com a ação, o artigo 196 da saúde, a saúde é direito de todos, mando determinar o tratamento, mando comprar o medicamento, mando, enfim, essas coisas que eram bem genéricas, né? Eu um dia fui para um congresso em Belo Horizonte e tinha lá uma magistrada, né, que ela falou assim com o maior orgulho, dizendo que, ó, aqui quando chega demanda em saúde na minha vara, eu criei uma solução. Eu, tipo, eu não lembro mais ou menos, mas foi mais ou menos assim. Eu determinei que houvesse uma emenda no orçamento da saúde se o Estado não cumprisse a medida em tantos dias, né? E aí eu entrei numa discussão com ela, doutora, que a senhora misturou foi tudo, já está violando a legislação de direito financeiro, tá? Porque você não pode determinar a inclusão de emenda e tal, está violando a legislação de saúde, da competência, está violando a legislação constitucional, está violando. Aí foi aquele bate-boca, né? E tal. Enfim, então assim, a magistrada quis com a maior boa vontade, né? Com a maior vontade. Eu tenho certeza que a intenção dela era garantir e se indignar com a omissão de um poder público, né? Mas, assim, a gente tem que entender que a omissão de poder público não é uma omissão assim, ah, eu sou mau, eu sou o gestor mau e você é omisso. As coisas não são assim, né? A gente teve um ministro do Supremo Tribunal Federal, que se aposentou, eu sou péssimo de nome, mas é o Celso Mello. Ele é um dos ministros que deu aí uma reviravolta na matéria de legislação de saúde, né? Porque ele sempre foi um defensor dos direitos fundamentais. Só que a linguagem dele é uma linguagem assim muito moralista, né? Que não é para ter em decisão judicial. Decisão judicial você não tem que ser moralista. Decisão judicial você julga, a Constituição diz isso, ocorreu a omissão do poder público. Nesse caso, a política pública foi criada, ele não cumpriu a própria política, faço o exposto, determino no prazo tal. Isso
é um julgamento, né, que envolve o lícito e o ilícito. É assim que tem que se comportar o Poder Judiciário, e não dizer assim, é um absurdo, falta de ética, um governador que não faz. Isso é linguagem política. Quem faz isso é um deputado, é um vereador, é um presidente. Aí ele tem toda a liberdade política para estar falando mal, criticando, ou então nós, enquanto cidadãos. Mas assim, o magistrado, ele tem aquele papel, né, técnico. O juiz é um agente técnico, ele não é um agente político, em regra. Ele não é um agente político. E aqui eu já falo do nosso primeiro ponto, né, da disciplina. Quem faz política a priori é o poder executivo e o poder legislativo. Se a gente pega a política no poder judiciário, ela é sobretudo assim, numa ação civil pública, numa ação popular, tá certo? Ou nas ações do controle concentrado de constitucionalidade. Aí o Supremo se transforma num tribunal político porque ele julga a ADI, a ADC, a DPF, tá bom? Mas assim, como é que um juiz de vara de família vai ser um juiz político? Como é que o juiz de uma vara civil vai ser um juiz político? Em geral, não chega política para ele. Vai chegar lá o divórcio de A com B, vai chegar a indenização de B com C, vai chegar o crime praticado. Isso não é política. Isso é questão técnica. O juiz é um agente muito mais técnico do que político, tá bom? Muito, muito, muito mais técnico, tá? E aí não pode se arvorar de ser um ser político. Não que isso seja, não que eu esteja querendo diminuir a atividade política de modo algum. A atividade política é essencial no país. Atividade, desculpa, jurídica. Não estou querendo diminuir o papel do magistrado. Quem sou eu para isso? Tá? O magistrado é um agente público, tá? Que deve ter todo o respeito, assim como todos os outros. Tá bom? Pessoal, antes de eu seguir aqui no conteúdo programático, porque eu vou falando aqui, eu queria só apresentar para vocês. Na verdade, eu nem falei direito, nem me apresentei direito, né? Eu entrei aqui na UFC em 2012. Eu era coordenador do curso de Direito da Faculdade de 7 de Setembro, junto com a professora Maria Vital. E ela indicou que eu fizesse concurso da UFC. Eu nunca quis fazer porque eu via a briga que tinha aí na Faculdade de Direito. O povo brigava, levava para a justiça, não sei o quê. A Paula quer me meter em briga de professor, enfim. Sempre fui muito da paz, né, e tal. Aí saiu um edital desse concurso e eu fiz a inscrição. Demorou só a ter o concurso, mais de 6 meses. Eu tinha era esquecido, mas assim, entre a comunicação da prova e a prova e o resultado, foi tipo uma semana que eu tive que decidir a minha vida. Vou assumir, não vou, porque eu passei e tal. Não teve recurso, ninguém brigou. Ah, tudo bem que a diferença foi considerável, era meio difícil brigar, mas enfim, eu resolvi assumir, estou bem feliz na universidade, né? E aí eu fui ver, conhecer bem mais o lado público do ensino no Brasil, porque eu estudei na Unifor, fiz graduação, mestrado e doutorado. Quando eu fiz doutorado na Unifor, nem tinha doutorado em Direito no Ceará. Só tinha na Unifor, né? Depois de uns 5 anos, é que foi criado o doutorado em Direito na UF, 5, 10 anos, aliás. Eu terminei meu doutorado em 2011, foi uns 5 anos depois que foi criado o doutorado em Direito na UFC. Então, fiz toda a minha carreira acadêmica no ensino privado. Estudei em escola privada, era aluno do Colégio Santa Cecília e tal. Então, assim, quando eu me deparei com a universidade, eu fui ver um outro mundo, né, que eu não tinha muito contato, tá certo? Fui compreender muito mais o que é o ensino público, tá? Porque por mais que a gente veja, sei lá, estudando, é diferente, né? Você estar naquele ambiente, ter contato com as pessoas e compreender os problemas, né? Verificar, conversar com os alunos e ver quais são as suas demandas e tal. E aí eu fiquei bem orgulhoso de estar na UFC, porque o nível dos alunos é um nível assim, bem diferenciado. Assim, não que na universidade privada não tenham excelentes alunos, tem, mas se você for pegar na UFC, você pega de 100 alunos, são 90 muito bons, muito, muito bons, né?
E se você pegar 100 de uma instituição privada, você não vai pegar 90, você vai pegar, sei lá, 30 de 100. Então, é bem diferente, tá bom? Bem diferente. E estou dando aula aqui, não conheço muito vocês, conheço poucos alunos, mas os poucos que eu conheço, tenho muito orgulho de sempre tive uma excelente relação. Na verdade, eu dou aula desde 2002, só quando entrei no mestrado, eu comecei a dar aula. Então, já vou fazer 20 anos dando aula. Em 20 anos, eu nunca tive um problema com aluno. Nunca. Nunca tive briga. Aliás, não é briga, né? Mas eu participei de um processo aí na Faculdade de Direito, um processo político, né, de eleição para diretor da Faculdade de Direito, e vários alunos que nem me conheciam passaram a me atacar e me esculhambar, aquela coisa daquele grupo lá que tem, né? Então, foi uma questão bem peculiar, né? Mas, assim, eu compreendi perfeitamente, né? Assim, ver gente que nunca me viu esculhambando, falando cada coisa de mim foi engraçado, mas eu levo na esportiva. Eu compreendo bem a atividade política, né? Então, fora isso, mas eu nunca tive problema. Essas questões de dificuldade que vocês possam ter, com online é bem mais fácil, né? Precisar faltar, porque todas as aulas vão ser gravadas, e aí tudo que vocês precisarem vai estar lá salvo no YouTube. Eu divulgo aqui o link. Mas surgir alguma coisa, um dia da prova, surgir algum problema, a gente vê como resolve. É só falar comigo, que a prova é pelo Google Forms, né? Prova ABCDE, e aí eu coloco o link e deixo, sei lá, deixo o dia todo para vocês responderem a prova, tá? Vou ficar de maneira síncrona durante o horário da aula, para vocês tirarem dúvidas. Abro aqui o Meet, quem quiser entrar, mas aí deixa um bom tempo para vocês resolverem. E aí, assim, não vou querer que façam segunda chamada. Se a prova vai passar o dia todo à disposição, segunda chamada só com o aluno de professor, vou comprovar aqui porque eu estava em trânsito, estava viajando, ou eu estava internado de Covid e tal, aí tudo bem. Mas se não, não tem por que ficar fazendo segunda chamada, tá? Ok? Então, assim, além de eu estar dando aula aqui com vocês, eu tenho o privilégio de estar sendo acompanhada pela Lilian. Vocês estão vendo aí a Lilian. Ela é aluna do mestrado. A Lilian é da AGU, é isso? Eu vou pedir que ela se apresente aí. Enfim, eu posso falar dela que ela foi minha aluna na disciplina de Direito Político no mestrado no semestre passado e fez uma excelente cadeira, apresentou um seminário de maneira muito interessante, fez um artigo brilhante, misturando pensamento na área de direito, tá? Então, é uma pessoa, apesar de ser bem jovem, né? Ela é muito inteligente, enfim, vocês vão tirar proveito aí da companhia dela, tá bom? Lilian, pode se apresentar. Boa tarde, pessoal. Obrigada, professor, pelos elogios. Eu sou aluna do mestrado, como o professor já adiantou. Exerço o cargo de procuradora federal na AGU. Atualmente estou lotada no INSS. A gente vai tratar de saúde, mas também podemos dar assim, umas aulinhas de previdência, de vez em quando. Está tudo relacionado ali na Seguridade Social, né? E sou egressa da Faculdade de Direito também, me formei em 2009. Vocês podem procurar aí minha placa pelas paredes da faculdade. Faz tempo que eu não retorno, demorei um pouco para vir para a academia, por motivos profissionais também. Passei um bom tempo pelo norte, né? Lotada em Santarém, Manaus, Belém, e consegui agora, com o teletrabalho, voltar. E é um grande prazer estar acompanhando também o professor Felipe, que deu uma disciplina brilhante também de Direito Político, e no que precisarem, estou aqui à disposição de vocês. Obrigado, Leila. Não sabia que você estava aqui na parte de INSS, tá? Mas certamente quem atuou lá pelo norte do Brasil já pegou demandas de saúde, né? Tenho certeza. A Lilian, lá no norte você pega de tudo, né? Deve pegar índio, pega os casos Isso. mais complexos estão no norte do Brasil. E por coincidência, antes da AGU, eu fui analista no Ministério da Saúde, então eu tenho uma base também de SUS,
Mas a minha atuação profissional no Norte, principalmente, foi no ambiental. Eu era da Procuradoria Consultiva do IBAMA e atualmente eu estou no consultivo do INSS. Ótimo. Então, já sei a quem procurar quando tiver dúvidas. Mas vamos programar, então, uma aula sua só sobre, enfim, os impactos, né, os impactos no SUS ou no sistema previdenciário de um equívoco, né, de um procedimento médico, o que é que isso vai trazer. A gente pode pensar em algo dessa natureza, tá bom? Vamos bolar. Eu pego muito a demanda de benefício assistencial. A gente tem uma certa contato com a perícia médica, mas atualmente é uma carreira à parte. Eles estão vinculados com o Ministério da Economia, não são mais da autarquia mesmo. Mas de vez em quando eu pego algumas ações, principalmente como o senhor falou, a questão orçamentária, né? O MPF vem, coloca algumas imposições, o judiciário dificilmente nega, é difícil o juiz negar alguma coisa nesse sentido, principalmente de demanda de cirurgia, de medicamento de alto custo, e aí realmente fica a cargo da União, e como o senhor falou, muitas vezes a ação envolve os 3 entes federativos, e aí fica aquela confusão, um joga para o outro a culpa de quem é que vai, né, que ele toma que o filho é teu e ninguém sabe quem é, e aí fica atrasando realmente a eficiência que deveria se buscar nesse tipo de demanda, já que estamos muitas vezes com a vida de alguém em jogo, né? Isso mesmo. Então, outra alegria que eu tive é porque a Lilian tem um irmão que trabalha no Ministério da Saúde, ele está terminando doutorado na parte, eu acho que é farmacologia, é o Luiz Marques, né? Então, eles, enfim, eu estava vendo o currículo Lattes dele, é tudo que vocês vão ver aqui, mas tudo não, mas quase tudo que vocês vão ver na disciplina é a especialidade dele. Ele passou por várias áreas do SUS e ela já conseguiu aí com ele uma palestra, né, para vocês, e eu vou ver se eu consigo até mais de uma, tá? Porque, assim, é muito importante a gente ter contato com pessoas que estejam lá dentro do Ministério da Saúde, até para desmistificar um pouco essa questão de interferência governamental, até que ponto, né, a presidência da República coloca o ministro e eles vão desmontar a política de saúde. Porque a gente acha, se não fosse o serviço público no país, tá certo? Assim, eu não estou falando do presidente Bolsonaro, estou falando de qualquer presidente da República. Se não fosse o serviço público, o presidente ia mudar muito, né, a cara da prestação de serviço. E isso gera uma descontinuidade administrativa, tá certo? Então, assim, não é bom você da noite para o dia mudar tudo. Você tem que, assim, tem que acreditar no excelente serviço que os servidores vêm prestando, com anos de experiência e de estudo e de sistematização, de planejamento, para que a sociedade tenha acesso aos diversos serviços que a Constituição coloca, né? Então, o SUS é muito complexo, é muito rico. Você chegar genericamente com a ideia de que a saúde tem que, enfim, deve fazer imunidade de rebanho, ou deve. É algo muito simplificado para a complexidade do SUS, né? Eu tive pessoalmente no Ministério da Saúde há alguns anos fazendo uma pesquisa, uns 2, 3 anos. Aí fui primeiro na sede, lá na esplanada dos ministérios, aí depois tinha um anexo, que eram 2 prédios muito grandes, que eu fui lá e fui em vários andares. Só em percorrer andando os corredores e vendo a secretaria, secretaria disso, secretaria de vigilância daquilo, secretaria. Aí eu fui ver a complexidade, né? A gente não tem noção da complexidade que é, da organização, das publicações. Eu fui andando, pegando as publicações e, enfim, a gente vai dar aqui só alguns pequenos passos, tá? Vocês vão ver o quão complexo é. Então, vamos ver a Constituição, depois a gente vai para o SUS. Vai ver o SUS na Lei 8.080. A Lei 8.080, pessoal, é como se fosse o Código de Saúde Pública, tá? Tem o Código de Defesa do Consumidor, aqui a gente tem o Código de Saúde Pública, a Lei 8.080. É meio que a lei básica da saúde. Só, meus amigos, que em 2017, tá? Em 2017, em parceria com o Fiocruz, não sei se tinha profissionais do Butantan, enfim, o Ministério da Saúde ele compilou todas as portarias que tratavam de saúde.
Então, foram criadas as portarias de consolidação do SUS. Aí tem a portaria de consolidação número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só para que vocês tenham noção, tem portaria dessas, a maioria delas é em torno de 1.000 artigos. Tá? Então, imagine vocês fazem direito civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, às vezes até 7, a depender do curso de direito, né? Para estudar um código de 1.000 artigos. Aqui, na disciplina, vocês vão ter que ver 6 códigos de 1.000 artigos. Vê não, porque eu não vou cobrar, logicamente, né? Eu vou querer só que vocês... Vou dar uma olhada, ler com vocês, mostrar a interpretação de alguns dispositivos, até porque tem muita coisa técnica, tá? Formulários e tal, enfim. Mas é muito rica a legislação de saúde. É muito rica, é muito complexo. Então, você falar assim, abrir a boca, eu sou especialista em direito da saúde, sei tudo. Você pode até ser especialista, ter especialização, mas dizer que sabe tudo, eu aqui em 2 minutos eu faço uma pergunta que ele não vai saber. Só abrir aqui uma portaria de consolidação. Que eu pego aqui um artigo qualquer e ninguém sabe decorar, é impossível. Tá? Então, é muito complexa a legislação de saúde. Tá? Então, pelo menos, vocês vão saber ir atrás. Tá? Vocês não vão estar perdidos, vão saber ir atrás. Ah, eu tenho um problema com saúde. Quando é que o que é que eu vou, como é que eu vou começar a pesquisar? O que é que eu vou, no que eu vou me fundamentar? Como é que eu posso recorrer daquela decisão judicial? Tá? É um desafio, ok? O que mais? Dentre as políticas do SUS, a gente vai ver a Política Nacional de Medicamentos, tá? Que é uma política, uma das diversas políticas. O SUS tem catalogados de modo permanente aproximadamente 40 políticas, tá? Então, política de medicamentos, a gente vai ver o programa da saúde coletiva, é outra política, programas Farmácia Viva, Saúde do Trabalhador. A gente vai ver que, pelo menos conhecer todas elas, a gente vai saber o nome. Estudar todas, enfim, não vai dar tempo, tá? Vamos abordar aqui no item 6, né? Programas, um dos mais importantes programas de saúde do Brasil, que é o programa Saúde Coletiva. Vai falar da saúde da criança, da mulher, do idoso, o quanto isso é importante para a vida pública no Brasil, porque, assim, às vezes o SUS, a epidemiologia, que é um dos ramos da medicina que ele intenta, sobretudo, estudar os condicionantes que vão influir, né, vão influir na questão de custo, efetividade, na questão do que é que tem gerado doença, etc. A epidemiologia é um ramo da saúde, um ramo da medicina que vai trazer todas essas interferências políticas, interferências climáticas, interferências econômicas em relação à saúde. Tá? Então, é através da epidemiologia que a gente vai estudar, né, que vão ser formuladas as políticas de saúde. Então, a gente vai ver um pouco a importância dessa epidemiologia para que possa ser feito o porquê da formação desse programa. Porque se não fosse o programa Saúde Coletiva, se você fosse ter uma assistência à saúde que fosse esperar as pessoas irem para o hospital, isso seria muito mais caro. É muito melhor ir na casa das pessoas do que esperar as pessoas irem para o hospital, tá certo? É muito mais caro. Porque se for para o hospital, vai ter que ficar internado, vai ter que ter mais medicamentos, o custo de internação é altíssimo, é muito mais prevenir do que remediar. E, assim, quando eu for explicar o artigo 196, eu vou mostrar que até a redação do 196, ela é feliz. Na verdade, não é que ela seja feliz. A redação do artigo 196 da Constituição, ela não chegou assim, foram os nossos legisladores sábios em 1987 na Constituinte e tal, estávamos iluminados e colocamos aquele artigo. Não. Não foi assim que ele foi criado. Tá? Ele foi fruto de um movimento sanitário complexo de vários anos de conferências de saúde. E a partir de discussões de conferência de saúde que chegou àquela redação, que foi a redação que chegou na nossa Constituinte. Então,
Então, assim, o texto constitucional ele não está lá de graça, tá? O texto constitucional ele foi colocado através de uma perspectiva histórica. Por isso que você não pode pegar a Constituição e querer interpretar ela de modo gramatical. Ah, eu pego um dispositivo e enxergo aqui da maneira que eu quiser e pronto. Né? Porque ele tem todo um contexto político pelo qual ele foi inserido na Constituição. Se você não entender esse contexto político, você vai fazer interpretações meio bizarras, né? Tá bom? Muito bizarras. Eu costumo falar a interpretação do artigo 196, que fala saúde é direito de todos e dever do Estado. Já vi um precedente importantíssimo do Supremo de saúde, no qual o ministro Gilmar Mendes sai destrinchando, o que é que significa direito de todos? O que é que significa dever do Estado? O que é que significa? Ele vai destrinchando palavra por palavra. Pela interpretação que ele coloca, né? Bem, eu sempre falo, o desporto é também um direito de todos, está escrito na Constituição. A ciência e tecnologia é um direito de todos e dever do Estado. A cultura é um direito de todos e um dever do Estado. Já pensou se a gente faz desses direitos a mesma interpretação da saúde? Que quem precisa de um medicamento socorre ao Poder Judiciário, o Judiciário, em geral, defere a medida. Já pensou, eu preciso de participar de uma competição desportiva? Eu vou com o campeonato de arco e flecha lá na China. Vou entrar com a ação. Está aqui a minha inscrição. Não tenho dinheiro, será que o juiz vai deferir uma medida liminar? Para custear a passagem para ir lá para Xangai e tal? Ah, ciência e tecnologia, eu quero fazer um foguete. Eu quero fazer um livro, me dê dinheiro aí, porque não é assim, cultura é direito de todos. Eu quero dinheiro para fazer a festa do Bumba Meu Boi, carnaval. É direito de todos e dever do Estado. Não é assim que se interpreta a Constituição. Me desculpe. Se fosse assim, seria muito bom, né? Tá? Só porque está escrito a saúde, a educação, tudo é o direito de todos e dever do Estado, você tem o direito público subjetivo de exigir, né? Mas não é assim. Seria muito bom se fosse assim, né? Infelizmente, nas faculdades de direito ensinam assim. Ensinam assim, ensinam sem meu que noção, né? Daquilo que qual é o impacto orçamentário. Ah, tá lá no Código Civil, a obrigação de dar, de fazer, sim. Qual o impacto de uma obrigação de dar? Qual o impacto de uma obrigação de fazer? Qual o impacto, assim, em termos de medicamento, né? Ah, tem juiz que determina que seja comprado o medicamento no prazo de 48 horas. Ah, o medicamento é importado, sob pena de multa, sob pena de prisão. Como é que compra o medicamento? Né? O medicamento é importado, só se, sei lá, comprar a passagem aérea, nem tem como fazer isso, nem é permitido, né? O cara pega a passagem aérea, vai lá na Alemanha, pega 200 mil dólares, nem pode entrar no país. Olha, eu tô querendo que faça, nem tem como entrar, né? Nem, é impossível você conseguir pegar o medicamento em outro país. Então, fora o transporte, fora a legislação é bem complexa. Aí você numa canetada diz que tem que trazer o medicamento em 48 horas. Então não vai cumprir. Ok? Então não é assim que se interpreta a Constituição, na sua literalidade. A Constituição ela tem que ser interpretada na sua complexidade, claro, numa luta histórica, numa luta política, etc. Aí vai depender quem é o autor, quem. E o magistrado tem que fazer aquele papel o mais imparcial possível, né? Porque neutro não existe ninguém, todo mundo tem suas, suas pré-compreensões, seus preconceitos, isso é do ser humano, tá bom? Vamos falar também de saúde mental, tá? Um tema muito importante, a gente tem legislação sobre isso, vai falar sobre internação compulsória, aquela questão toda, internação, né, enfim, o que é que precisa de autorização, o Estado pode, não pode, né? A pessoa está passando por um tratamento, tá um processo de, enfim, de estar viciada em droga e tal, como é que funciona, tá? Vamos tratar desse assunto. Prova, eu coloquei uma data assim aleatória só para estar no calendário, mas eu não sei quando vai ser o dia da prova não, tá? Vou até colocar interrogação aí, não sei.
gente vai vendo aí. Quando terminar a saúde mental, a gente faz uma prova, mas eu não sei quando é que vai ser. O semestre eu acho que vai até fevereiro, né? Então, não tem pressa, não. A gente vai fazendo com calma. Como a aula é online, pessoal, a gente consegue desenrolar com bem mais tranquilidade, né? Então, vamos fazendo com calma. Planejamento em saúde é outra matéria bem complexa. Vamos falar da atuação, né, do controle para prevenir doenças. Então, planejamento é um negócio assim, é até difícil de descrever da sua complexidade. Mas, por exemplo, quando você pega a epidemiologia e vai fazer o planejamento em saúde, você pega dados, milhões de dados estatísticos aqui. Foi quando eu comecei a estudar planejamento, eu fui ver como a pesquisa em direito ela é diferente da pesquisa em saúde, né? Porque na saúde eles trabalham com dados. Aqui no direito não, a gente trabalha com suposições em geral. O cara, vou falar aqui sobre, sei lá, planejamento em saúde. Aí o cara pega 10 artigos, 10 livros que talvez abordem planejamento de saúde, compila, faz uma espécie de resumo e escreve um artigo sobre planejamento em saúde. Isso na saúde é meio que algo insano, né? Como assim? Né? Sem problema, Rogério, fique à vontade. Antes que você saia, só quero tocar no assunto chamada aqui, que eu não sou muito, assim, enfim, eu não vou esperar o reajuste e tal, mas não se preocupe, é só colocar o nome aí que eu marco a presença, tá? Não fico muito cri-cri com essas questões da chamada, não, tá? Então, se você quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, fique bem à vontade, viu? Então, pessoal, planejamento ele em saúde na medicina, não só na medicina, né? Fisioterapia, farmácia, enfim, na saúde como um todo, eles envolvem muitos dados. Então, por exemplo, o Brasil quer incluir um tipo de tratamento dentário, tá? Então, assim, é feito todo um estudo. Ah, tem mais na região sul, na região norte, na região nordeste. Onde é que tem? É por faixa etária? É por quanto tempo vai durar esse tratamento? Qual o custo do tratamento? São vários dados que vão sendo cruzados. Eles fazem uns mapas, né? Estatísticas. É muito complexo. Então, todos eles estudam assim. Ah, o tratamento disso no Ceará, o tratamento daquilo em Curitiba. É assim que eles fazem ciência. E a partir desses estudos é que o SUS, né, as secretarias do SUS vão coletando as informações para traçar o perfil epidemiológico da cidade, do município, do estado e ver quais são as suas carências e ver o que é mais importante e ver o que é mais necessário. É assim que é feito o planejamento em saúde. E não a partir do nada. Né? Ah, eu estou assistindo o jornal, eu estou vendo que o posto de saúde está lotado. Ah, eu, enquanto vereador, eu vou prometer acabar com os filhos do posto de saúde. Nessa coisa de campanha política bem genérica, né? Eu vou resolver o problema da saúde com mais hospitais, mais hospitais, né? Então, tudo errado aí, tá? O planejamento é muito complexo. Pelo menos vocês vão entender o quão complexo é. Não vão aprender a fazer o planejamento, porque não é nem papel da disciplina. Aqui eu vou falar um pouco de saúde privada, né? Plano de saúde, tá certo? Vamos discutir a lei dos planos de saúde, falar um pouco aí das agências que falam sobre saúde. Depois, judicialização da saúde no Brasil. Eu compilo, pessoal, há um bom tempo, a legislação de saúde do STJ e do STF. Então, eu tenho aqui uma notazinha. Toda vida eu leio os informativos e tudo que sai de saúde, eu saio abrindo meu arquivo e colo. Vou colando, vou colando. Tá bom? Então, sistematiza. Eu vejo, tem muita coisa repetitiva, né? Mas, então, vocês vão sair aqui bem, bem atualizados com a questão de jurisprudência em saúde. Eu não vou dizer de tudo, porque sai jurisprudência tem precedentes, aliás, de muitos medicamentos. Então, assim, não dá para saber de tudo, né? Mas, pelo menos a parte de informativo
E quando você coloca assim, eu fiz algumas pesquisas básicas no direito da saúde, acesso a medicamentos, algumas palavras-chave, sair pegando, então o básico vai estar aqui, ok? E eu coloquei aí na segunda avaliação, pessoal, a possibilidade de vocês fazerem um artigo científico, tá? Um artigo sobre qualquer tema que envolva o direito da saúde. Artigo bem curto, tá certo? Eu não quero nada, sei lá, no máximo 10 páginas. Aí vai ter que me procurar, né? Tipo assim, eu vou dar essa palestra hoje. Hoje eu fiz a. Eu estava tão ocupado, o semestre passado foi. Enfim, eu não consegui parar, né? Quase que eu não consigo parar. Eu estava muito ocupado, fim de semestre, e aí terminou a graduação, eu tive que agora depois ir para ler os artigos do mestrado, e aí termino de ler os artigos do mestrado, vem outros mestrandos de outros semestres para ver os trabalhos, então é sempre muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. E eu tenho também um projeto de extensão com ações populares, e aí surgem prazos, as ações são bem complexas e tal, então tenho muita coisa para fazer. E eu estava vendo, eu vou ter 2 meses aí, vai terminar as aulas da graduação, vou ter quase 2 meses para diminuir o ritmo. Tive uma semana que eu tirei a força, assim, eu vou viajar uma semana, se não. E mesmo assim foi respondendo mensagem, teve questão de matrícula, nem consegui me desprender tanto, tá? Aí tinha essa palestra que tava mais de 1 mês, 2 meses que estava agendada, era sobre direito à vacinação, e hoje de manhã eu preparei ela. Aí ficou até um artigo interessante, ficaram aqui 5 páginas, e eu vi como dá para fazer algo sistematizado em poucas páginas. A gente que escreve de 30 páginas sobre direito à vacinação e, enfim, não sai, que você vai ver, sai, sei lá, 3 páginas de conteúdo. Então, eu não quero que vocês façam isso. Eu quero um artigo de 5 a 10 páginas, tá bom? Para até ser mais, porque não precisa resumo, né, sumário, é só título, nome do aluno, aí começa, tá? Uma breve introdução, texto, conclusão e bibliografia, tá? Então, uma coisa bem curta. Quando eu me aproximei do pessoal lá da saúde coletiva, fazendo os estudos lá na faculdade de medicina, eu vi como os artigos deles são curtos. Não tem artigo de. Aliás, até tem artigo de 30 páginas, mas o comum é 5, 10 páginas. É isso, é um relato. Eu verifiquei, tipo assim, os efeitos colaterais da vacina, dos possíveis efeitos colaterais da vacina da Covid em relação a pacientes, aí coloca uma doença tal. Aí coloca lá, uma breve, a Covid eclodiu em 2020 e tal, com a declaração de pandemia pela OMS, né? Depois de tantos meses, o Ministério da Saúde homologou a vacina, aí coloca Pfizer, AstraZeneca e tal, e tal, e tal. No estado do Ceará foram aplicadas tantas vacinas. No Ceará são monitorados 3.000 casos dessa doença aqui. Dos 3.000 casos, 685 foram vacinados. Dos 685, verificamos que 3 tiveram a reação e tal. Esse é o estudo deles e tal. Verifica-se que há ou que não há reação. O artigo é bem... Aí coloca o gráfico, a metodologia, né, como foi a pesquisa, se teve questionário para saber quais foram os efeitos que eles tiveram, quais medicamentos eles tomaram para diminuir os efeitos, tá? Para saber se eles estavam tomando algum outro medicamento, para saber se a reação era da vacina ou era do outro. Então, esse é o artigo. Em 5 páginas você discute para ter uma, um resultado sobre isso. Então, assim, se vocês querem escrever sobre qualquer tema de saúde, ninguém precisa mudar o mundo, né? Assim, mudem o município de vocês já estão mudando bastante o mundo. Eu gosto assim de falar com os alunos do mestrado, do doutorado, querem fazer teses, dissertações que sejam lidas por todo mundo do direito. Quer que todo seja um livro, texto, tipo assim, uma teoria do ordenamento jurídico, né? Que seja assim um clássico que todo mundo não dá para fazer isso, né?
tá certo? Não dá para fazer isso. Você vai contribuir muito mais com a ciência se você pegar o seu município e estudar do ponto de vista jurídico e tal. Então, assim, se vocês quiserem uma sugestão de tema, direito administrativo e da saúde, as sanções decorrentes, olha que tema interessante, que eu acho até irregular o que o governador fez. As sanções decorrentes da não vacinação aos servidores públicos, não vacinação contra a Covid dos servidores públicos do Estado de Ceará. Não sei se vocês sabem que foi aprovada uma lei no Estado de Ceará, de autoria do governador, na qual o servidor público que não se vacinar, ele vai perder o cargo, ele tem que entregar o cargo, né? Então, assim, eu acho uma medida bem desproporcional, tá certo? Eu defendo a vacina, me vacinei e tal, mas eu acho essa medida desproporcional. Eu acho ela bem questionável do ponto de vista jurídico, tá? Inclusive, o Supremo, quando discutiu a vacinação obrigatória, ele tocou na proporcionalidade. Eu acho que isso fere a proporcionalidade. Você demitir um servidor, tá bom? Pelo menos eu acho, Felipe, tá? Acho que, assim, essa questão de vacina é uma questão muito complexa, né? E a gente está passando por um processo de guerra ideológica muito complexo no Brasil. Então, assim, todos nós temos familiares de extrema esquerda e de extrema direita, né? Que eles, enfim, brigam de maneira assim bem complexa, né? Em grupos familiares. Então, eu entendo o fato de algumas pessoas não quererem se vacinar, porque os boatos que são passados, repassados, triplicados, e que até médicos repassam também, né? Quer queira, quer não. Então, como é que eu vou querer obrigar uma pessoa a se vacinar se ela tem assim, o meu médico, o grupo de médicos lá que eu conheço, o cara falou que essa vacina não tem eficácia e tal. Então, assim, eu até entendo algumas pessoas, né, que não querem se vacinar. Eu, por exemplo, tive um caso de um amigo meu que ele veio me perguntar, que servidor público do Estado, falando dessa lei, né? Que ele estava apavorado porque o pai dele tomou a vacina e teve uma reação. Aí eu falei para ele, conversando, né? Será que a reação realmente foi a vacina e tal? Aí ele falou, não, a minha tia também teve isso. E ele não queria tomar a vacina porque o pai dele teve uma coisa e a tia dele também teve, então ele achou que era uma coisa genética, ele não quis tomar a vacina, tá? E ele tem uma convicção religiosa muito forte, eu não quis nem bater com esse meu amigo, né? Mas assim, eu compreendi que uma pessoa que tem uma convicção religiosa é, poxa, um cara que presta um serviço público, um servidor público super dedicado, um cara que não leva a questão política para o serviço público, atende com extrema cordialidade as pessoas que o procuram, é super eficaz naquilo que é colocado como demanda para ele enquanto servidor, ele vai ser demitido porque ele não quer a vacina e tal, e tal, e tal. Eu acho isso desproporcional, tá? Então, temos no artigo, tá? Se você acha que não é, você tem total liberdade para discutir se é ou não proporcional, pelo menos levantar a dúvida, tá bom? Discutindo se cabe um adin contra essa lei e tal, o que é que fere, o que é que não fere, e fere o princípio do concurso público, fere a questão daquele princípio do direito ambiental, da precaução, né, que também é aplicado muito à saúde, tá? Dentre outras questões, tá bom? Não, esse caso não era de um funcionário de um hospital, viu? Esse meu colega ele é servidor da Secretaria da Fazenda do Estado de Ceará, tá? O caso do link, ixi, eu nem estou vendo o que vocês estão conversando aqui. Ah, tá aqui. Mantém justa causa de funcionário que recusou vacina da Covid. Eu vi essa notícia, tá? Enfim, acho bem complicado isso. Acho bem complicado essas questões. Repito, sou a favor da vacina contra a Covid, defendo que as pessoas acredito muito na eficácia.
eu vou falar hoje disso, né? O processo de aprovação de uma vacina ele é super complexo e rígido. Então, pode ter reação? Claro que pode. Todo mundo, toda vacina na história, ela trouxe alguma reação para as pessoas, para algumas pessoas, mas é uma minoria, é insignificante. E essas reações ainda vão ser catalogadas. Até hoje ainda sai pesquisa sobre H1N1, tá bom? Só que hoje a questão está sendo tão colocada do ponto de vista ideológico, né? Eu me lembro que quando teve H1N1 não teve essa questão ideológica. Vamos ou não se vacinar? O Brasil vacinou 98 milhões de pessoas em 3 meses, né? Contra H1N1. Não teve nenhuma discussão. Será que eu vou me transformar num porco? Gripe suína, né? Vou me transformar num porco. Hoje aqui se transformar em jacaré. Esse assunto não foi discutido. Só que hoje a gente está passando por um processo político que as questões de esquerda e direita estão sendo muito pungentes, né? Então é bem complicado, tá? Bem complicado. O que mais? Perguntas, eu já falei demais. Apresentei aí todo o conteúdo programático. Queria que vocês se manifestassem sobre a expectativa, se apresentassem um pouquinho, né? Até porque eu não conheço vocês, não conheço os alunos da faculdade de Direito e tal. Pelo menos aí falar o nome, o semestre e tal. Deixa eu ver se eu conheço alguém. Bem, o Sávio, a foto tá tão pequena aqui, deixa eu colocar em. Deixa eu tirar aqui essa apresentação para aumentar aqui o tamanho da minha tela. Bem, o Sávio eu conheço. A Beatriz também. A Beatriz é extensionista comigo. Inclusive, a Beatriz, pessoal, eu queria que vocês curtissem lá a nossa página do nosso programa de extensão chamado Digesa, no Instagram, que é Direito e Gestão da Saúde Pública. Coloquem lá no Instagram, DIGSA, Digesa. A Beatriz está lá nessa gestão da página e tem feito um trabalho muito interessante. Olha como ela tem talento para produzir conteúdo. Isso é um negócio muito difícil de fazer. Ela tem muito talento disso. Então, aliás, se você quiser pegar qualquer um dos temas que tem lá na página do Digese para fazer um artigo, já está lá, aí, ó, tudo resumido. Transforma o que está ali em artigo, tá bom? Ali sei lá, tem 30, 40 tópicos de artigo, vocês podem desenvolver, tá? Ali já está tudo resumido, aí transforma, problematiza, traz para o estado do Ceará, traz, enfim. Então curtam lá o Digesa. A Beatriz é muito competente. Inclusive a Beatriz é minha extensionista, né? E já faz um ano que eu estou conversando com ela, eu nunca vi. A primeira vez que eu estou vendo aqui, ela é igual a câmera. Eu nunca tinha visto a câmera, hein? Essa questão esquisita, né? A gente conhece as pessoas, nunca viu o aluno. Primeira vez que eu estou vendo aqui ela com a câmera ligada, sempre, oi, tudo bem? Mensagem do WhatsApp, professor e tal. Isso é muito ruim, né? Pelo menos para enfim, eu acho que falta muito essa questão de professor e tal, olha aqui que eu estou estudando, de dar uma dica, às vezes traz tudo pronto e é bom você se relacionar, você discutir, conversar. Infelizmente a gente não vai poder fazer isso agora, tá? Vai ter que demorar aí uns dias. Eu não sei se o semestre ele vai começar online e depois vai para presencial. Não estou sabendo ainda. Recebi até um e-mail agora há pouco falando disso, mas eu não tive tempo de abrir. Vocês têm alguma notícia, meus amigos? Ó, cadê o pesquisa? O e-mail. Tá aqui. Unidades da UFC se preparam para o retorno das atividades administrativas presenciais. Mas é das administrativas. Então, assim, por enquanto,
por enquanto, vamos continuar aí no presencial. Eu acho, do online, acho até interessante, meus amigos, a gente ficar no online, porque, assim, estão saindo essas novas cepas, né? A gente está vendo a eficácia, e são os processos da eficácia da vacina, ver o efeito dela no tempo. Então, como a priori está funcionando relativamente bem, nada como uma aula presencial, mas está funcionando relativamente bem. Então, eu acho arriscado. Volta, as salas aí na Faculdade de Direito mal tem ventilação, né? Como é que vai ser essa questão de abrir as portas, aquele corredor, pelo menos num prédio novo, né? Que é antigo, mas aquele prédio novo é um corredor e, enfim, é muito apertado. Se for, enfim, eu acho complicado. Acho complicado, tá? Ok? Que mais? Perguntas? A Beatriz está aí, tá? Beatriz, sempre muito. Vocês são colegas, vocês são de qual semestre? Tudo misturado? Como é que tá aí? Eu conheço o Aderbal também, estou vendo o Aderbal. O Aderbal já falei com ele presencialmente, tá? É um prazer. O que mais? Sávio do oitavo. Sávio foi meu aluno de constitucional, de administrativo, foi? Eu lembro. Foi de administrativo, isso. Matheus do quinto semestre, tudo misturado. Enfim, pessoal, prazer conhecê-los, tá? Aqui comigo, eu só queria que um aluno, só um, pelo menos, não só um, mas pelo menos um, sim, vamos falar quando for abordar saúde mental, tá certo? Mas, sim, aí eu procuro me estender um pouco mais disso, tá bom, sabe? Eu queria pelo menos que um aluno, a Maria Eduarda ficou com a câmera ligada, e a Lili também, né? Mas pelo menos um aluno ficasse com a câmera ligada, até para eu ter o retorno aí da internet, para saber se não está tendo interrupção e tal, tá bom? Mas eu respeito quem queira ficar com a câmera desligada, às vezes está. Enfim, respeito, não quero nem saber, eu não sou daqueles que dá conta da vida pessoal de ninguém, não, tá? Respeito completamente se você está fazendo outra atividade, está totalmente liberal com relação a isso, tá bom? O que importa é estar assistindo. Tá ouvindo, tá, enfim, ok? É isso. Eu tinha programado para fazer a apresentação do conteúdo programático. Acho que eu nem vou iniciar a falar do histórico de saúde pública, porque senão a gente ia passar aqui, eu vou passar 1 hora e meia falando desse assunto, histórico da saúde pública. E o que eu posso já adiantar com vocês aqui, falando de política e direito, deixa eu abrir aqui para vocês uma nota de aula. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês, só um minuto. Outra coisa, como eu falei para vocês que estou fazendo o manual, eu não vou colocar todo o material agora no começo do semestre. Eu vou postando, vou produzindo e vou postando, tá certo? Mas, assim, sempre no início da aula já vai ter a nota de aula sobre o assunto que a gente vai discutir, tá? Alguns eu já tenho pronto, mas, enfim. Bem, eu vou tocar nesse assunto aqui hoje, que eu acho importante. Deixa eu abrir aqui. Esse texto eu fiz ele há alguns anos, eu já poderia adiantar aqui com vocês. Tá pequeno.
Espera aí, vamos atualizar logo esse texto aqui. Enfim, atualizo já. Quando estava fazendo essa pesquisa, eu peguei, não foi 2013 que eu fiz não, mas do livro que eu estava, acho que foi do SUS que eu peguei até esse dado de 2013. Eu não tinha um censo. Então, o Brasil, né, é um país bem extenso. Eu vou falar aqui de alguns números de saúde para vocês saberem da complexidade da judicialização, né? Então, a gente tem verificado um crescimento exponencial de ações que envolvem serviços de saúde. Eu vou trazer os dados do CNJ, mas os dados do CNJ, pessoal, eu estava lendo aquela pesquisa Saúde em Números do CNJ, é uma pesquisa que ela tem problemas, tá? Como assim problemas, professor? Ela tem problemas porque quando você vai ver a metodologia que eles pegaram para analisar, eu tenho alunos, tenho uma orientanda minha, que ela faz um mestrado em saúde coletiva, e ela fez a cadeira de direito político também, a Naila. E ela faz uma análise da judicialização da saúde no estado do Piauí, ela é de Teresina. E ela tem verificado, a partir das pesquisas que tem feito, eu tenho ajudado ela nisso, ela fez requisição com base na Lei de Acesso à Informação a todos os tribunais do país, para saber quais eram os sistemas, é o PJE, é SAGE, enfim, não sou muito de nome de sistema de justiça, não. Sei que esses são mais importantes, né? O PJE ou o SAGE. E quando você vai cadastrar uma ação, vocês sabem que tem lá os assuntos, né? Direito civil, direito administrativo, direito... E, enfim, às vezes as pessoas cadastram ações que envolvem saúde não na parte correta. E um magistrado, quando a ação chega, às vezes ele redistribui, mas às vezes não, tá? Então, só um minuto. Pronto, desculpe. Então, são vários tipos de cadastramento, são vários tipos de janelas, né, que você pode colocar, saúde, plano de saúde, SUS, às vezes esse cadastramento nem está tão bem elaborado. Então, assim, quando você vai tirar, assim, um raio-x da judicialização da saúde, esse raio-x, ele é bem, assim, é um raio-x, ele não é uma tomografia, tá? Ele não é uma tomografia computadorizada. Então, assim, a tomografia computadorizada, se você for querer, a depender do tipo de exame, ele vai tirar uma conclusão bem mais complexa, né? O raio-x é aquela coisa de 30 anos atrás, né? Para quem quebra o osso e tal. Mas se você tem um problema no fígado, do fígado vai, a depender do tipo de problema, o raio-x não vai resolver, o raio-x não vai tratar, não vai trazer o seu diagnóstico. Então, assim, a gente não tem uma ressonância magnética computadorizada, lá sei qual é o nome disso, da judicialização do Brasil. Por quê? Porque as ações não são cadastradas corretas, os dados não estão corretos, os advogados não cadastram correto, então você não dá para saber. Por exemplo, tem estado que tem defensoria pública mais organizada, tem estado que não tem. Então, assim, tem mais demanda em saúde no estado porque tem mais defensor público. Tá? Então, o raio-x da judicialização é bem complexo, bem complexo. Se você pegar, assim, por exemplo, a Lilian, que está em uma procuradoria de INSS, eu tenho certeza que a demanda em Fortaleza é bem diferente da demanda em outro estado, porque lá ela é mais organizada, ela tem um fluxo processual diferente e tal. Então, as coisas são diferentes na administração pública, tá? E na administração judiciária também, ok? O ideal é tentar melhorar isso. Então, a pesquisa em direito da saúde, ela se torna complicada em razão disso. Mas há um crescimento, e isso ninguém esconde, que temos mais demandas em saúde. Aí eu trouxe aqui alguns números, né, dizendo que em 2008 o estado do Rio Grande do Sul gastou 22% do seu orçamento em saúde, né,
só para cumprir aí 19 mil mandatos judiciais. Com a criação de procuradorias especializadas, isso até diminuiu, tá bom? Porque fazem acordos, já levam a pessoa a buscar a conseguir um medicamento, tratamento, e evita que seja levado ao judiciário, tá? Eu vou falar de alguns casos que eu tomei conhecimento de judicialização, com as coisas mais... Agora de Covid, então, eu vi um caso que me foi narrado de um parente, que foi uma coisa, assim, assustadora, né? Mas eu conto depois. Então, o que eu queria colocar desse dado aqui, dessa página, era só isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Depois eu coloco esse texto completo quando for falar de judicialização da saúde. Enfim, mas, por exemplo, que saúde se gasta muito mais com demanda judicial do que com saneamento básico. E se a gente for ver, pessoal, a gente tem essa ideia de que saúde é tratamento de alta complexidade, né? Na verdade, o que chega em hospital, em posto de saúde, eu não vou colocar um número porque eu seria irresponsável. Mas fazendo um chute, a maior parte, 70%, 60%, é doença de pele, é verme, é porque a pessoa não tem água tratada, não tem esgoto tratado, não tem educação, não tem saúde bucal, tá bom? Esse é que é o grande problema do SUS. O problema do SUS não é a pessoa que está com câncer tal específico. Não, esse não é o grande problema do SUS. O grande problema do SUS é em razão da falta de saneamento, na falta de água, falta de alimentação adequada. Por isso, esses programas de ação preventiva são tão importantes, tá? Então, eu queria colocar só esse número aqui, pronto, dessa obra aqui do Ferraz e Vieira. Ó. Tomem-se apenas como base essas seguintes doenças: hepatite viral crônica C e artrite reumatoide. Imaginemos que o SUS, em vez de oferecer como faz hoje, uma lista de medicamentos escolhidas por seu perfil de segurança e eficácia, né, e custo-efetividade, mediante protocolos, estão lá na Rename, né, que eu vou falar dela para vocês, resolvesse oferecer aos cidadãos portadores dessas duas doenças, né, os medicamentos mais recentes disponíveis no mercado. São esses dois medicamentos: Interferon Pegliado, para hepatite viral crônica C, e Infliximab, ou Etanercept e esses medicamentos são caríssimos para artrite reumatoide. Aí, ó, vejamos quanto custaria ao SUS adotar essa política. A estimativa total em reais para atender todos os pacientes portadores dessas duas doenças seria em 1,9 milhão de pessoas. São o tanto de pessoas que teriam essas doenças, com base nos dados epidemiológicos disponíveis. Os recursos financeiros seriam necessários 99 bilhões de reais para implementar essa política que só pega 1% da população brasileira. Tá? Então, assim, você pega mais do que todo o orçamento da saúde, do SUS, todo o orçamento da saúde do SUS, só para implementar a aquisição de dois medicamentos, se for os dois medicamentos mais caros que existem. É isso que eu falo. Ah, é muito bonito a gente discutir aqui que a saúde é um direito de todos. Ah, professor, se fosse a sua filha que estivesse morrendo e precisando daquele medicamento de alto custo e tal, logicamente aí leva para o lado emocional, etc, né? Infelizmente não pode ser assim. Então não dá para custear o que tem de mais complexo, o que tem de melhor e mais atual em saúde para todas as pessoas. Não dá. É impossível, tá bom? Não dá. O que eu posso falar para vocês é que se tira, aqui na linguagem do cearense, do matuto, né? Se tira leite de pedra com o orçamento da saúde. Orçamento cada vez mais comprometido, tá? Então, a gente tem conseguido resultados bem satisfatórios, tá? E o Brasil, se você for verificar que o SUS vai tratar disso na próxima aula, histórico, né?
Mas a gente não tinha Sistema Único da Saúde antes da Constituição de 88, né? Não existia SUS. Existia Santa Casa, tá bom? Ou INAMPS, né? Que era trabalhador que tinha carteira assinada, pagava lá o negócio do INAMPS e tinha uma rede de hospitais credenciados que você... Enfim, mas a maioria da população não tinha assistência à saúde. Quando você levava como diz aqui também um matuto, mais uma vez, um golpe, né? Um corte, o que é que você fazia? Ia atrás de fazer um curativo, uma coisa qualquer. Hoje em dia, não. Você pode estar no interior bravo, tem um telefone, pode ir uma ambulância. Não em todos os municípios, em todas as localidades. Algumas são mais difíceis, mas tem. Tem amigos médicos tipo assim, um dia eu fui fazer um passeio de moto off-road aqui pelo interior brabo e tal, vamos fazer pelas estradas mais difíceis aqui. E a gente veio de Quixaramubim, passando por, sei lá, onde era. Tipo, enfim, esqueci o nome dos municípios. Aí a gente parou num canto, aí o meu colega médico disse, rapaz, eu passei aqui, vim consultar a gente nessa casa. Aí, rapaz, a gente está no meio do nada, só para ver como eu sofria, né? Andando 2 horas em estado carroçal, cheio de buraco, a gente se divertindo em moto, né? Se divertindo, mas em carro, estrada, mas só para ver como a saúde vai até a casa das pessoas, nas condições mais adversas, né? O SUS está lá, tentando ir atrás, né? De tratar as pessoas. Tá? Isso é um motivo de muito orgulho, tá? Não são todos. Aliás, são exceções dos países que têm isso. Vou passar para vocês um documentário só falando sobre saúde nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, para que a gente debata melhor esse assunto. E valorize o nosso SUS, tá bom? Valorize. Não vamos deixar que ele seja privatizado. E, infelizmente, a gente está passando por um processo de cada vez mais de reforma, né? Inclusive agora no serviço público, essa PEC da reforma administrativa ela traz pano para cada vez mais ter contratos temporários, de estar entregando a gestão de coisas privadas, de coisas públicas para entidades privadas. E isso, enfim, eu não sou nada contra, eu não sou contra você passar algumas atividades privadas, públicas para iniciativa privada, desde que seja feito todo um planejamento, desde que seja feito diálogo, desde que seja feito de forma transparente, tá bom? Agora, imposto, assim, sem um debate, tem que ter uma reforma administrativa e tal, e o Congresso coloca, e a gente se surpreende com a legislação, os próprios servidores públicos nem sabem o que está sendo discutido, isso eu sou contrário. Tá bom? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de privatização aqui em saúde, só para que vocês tenham noção de como ela pode ser positiva, tá? Vocês lembram que tinham em vários municípios, tipo, farmácias públicas, né? Não estou falando daquele programa Farmácia Popular, mas tinham algumas farmácias públicas. Então, assim, a logística que dá para ter uma farmácia tem que ter servidor público, tem que ter um prédio público, tem energia, tem que ter a questão da aclimatação para o medicamento. Nem todo medicamento pode ficar assim. Às vezes tem que ficar em geladeira, às vezes tem que ficar no ar-condicionado, enfim. Então tem uma série de custos. Às vezes é muito melhor você acabar com essas farmácias e entregar para a rede de farmácias privadas, pague menos, droga mais e tal, e aí você tem, o Estado paga, tá? Faz com transferência tributária, então você entrega para a farmácia privada e ela vai distribuir o medicamento e com essa distribuição ela vende outra coisa e tal. Então, ou seja, é uma política que ela pode ser bem criada, tá bom? Não sou contra privatizar certas questões, desde que seja feito de modo planejado, de modo a que mostrar que isso vai trazer menos custo para o país, tá bom? Então, se isso for feito de modo responsável, quem sou eu para dizer, eu sou contra a privatização? Não, tem que ser estudado, tá? Tem que ser estudado. Agora, assim, e no município que não tem farmácia, pague menos, que é difícil hoje em dia, né? Mas digamos que seja um município de Ceará, sobretudo, né? Município de outros estados, não. Mas no Ceará é difícil você ir
sem querer fazer propaganda aqui, não estou fazendo, né? Mas é difícil você ir no município do Ceará que não tem um pagamento. Mas e aí? Aí a gente tem visto cada vez mais que os programas, né, que o site do Ministério da Saúde possibilita a qualquer farmácia, tá bom? Ou então que o município, se não tiver farmácia no município, que é difícil, que o município possa aí sim ter o seu local de receber o medicamento, tá bom? Ok? Então, pessoal, quis trazer um pouquinho da complexidade, espero que vocês tenham tido um pouco da complexidade, né, do que é o direito da saúde, como as coisas não são tão simples assim, de que saúde não se fala só em Constituição, né, e que a gente vai ter muitos dados aí para trabalhar, ok? Então, deixa eu parar aqui a gravação e a gente vai seguindo em frente na próxima quarta.